nessas últimas semanas, o Senhor ele tem trazido, né, sobre nós a inspiração de coisas novas, ainda que não sejam novas, mas temos falado sobre o amor, e dentro daquilo que é o amor, o Senhor tem trazido revelação para as nossas vidas, para essa liderança, né, e temos então revelado a vocês, passado aquilo que o Espírito Santo de Deus tem trazido de novidade. O Senhor ele tem se movido com amor, tem trazido mensagens para trazer restauração, renovo no coração de todo aquele que crê e que tem fome, que tem sede da palavra do Senhor, amém? Nós falávamos há algumas semanas atrás a respeito de comer de Cristo, beber de Cristo, uma revelação de amor que o Senhor tem trazido sobre nós. Queridos, temos falado a respeito do amor, que o amor, ele na verdade é a condição para que nós possamos alcançar a eternidade. O amor a Deus, o amor ao próximo, que é um mandamento semelhante ao amar a Deus, de tão grande importância quanto amar a Deus, isso é condição para a vida eterna, amém? Então o Espírito Santo ele tem trazido novas coisas para dar suporte a tudo isso que ele já vem trazendo de novidades sobre nós. E hoje eu vou falar sobre gratidão. E o tema dessa mensagem, na verdade, é um estudo, amém? Não é uma pregação, é um estudo. O Senhor me trazia aqui pontos para que nós pudéssemos considerar a respeito do assunto. Hoje é um culto de doutrina, amém? Então nós vamos falar sobre gratidão, desenvolvendo a gratidão, porque é uma forma de amar. Se nós queremos amar a Deus, e se nós queremos amar ao próximo, como a Bíblia diz que nós devemos amar, uma das coisas que nós precisamos desenvolver é a gratidão, amém? Todo mundo sabe o que é gratidão? Gratidão significa um sentimento de reconhecimento. A gratidão é uma espécie de dívida e é querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico para ela. Então, na verdade, a gratidão, ela é um sentimento, amém? De reconhecimento por aquilo que alguém faz. Aqui nós vamos falar de Deus e vamos falar do próximo, mas a gratidão é reconhecer aquilo que alguém fez por você. Verdadeiramente reconhecer, e não somente reconhecer, é como aquele que é grato, ele se sente em dívida com aquele que lhe fez bem. Então a gratidão é uma coisa que você carrega como uma dívida para com aquele que te fez bem, que te fez um favor. Não é somente dizer obrigado. A gratidão ela vai além do obrigado, amém? A gratidão é uma dívida de fato, agradecimento, é ter um coração agradecido por algo que alguém fez a você. Agora, por que a gratidão ela é importante? O que ela tem a ver com o amor? Nós estamos falando de amor, esses dias estamos falando de amor, nas ministrações estamos falando de amor. O que tem a ver a gratidão com o amor? Uma das características mais importantes da fé cristã é a gratidão a Deus. A gratidão, ela alimenta o amor, amém? Você quer crescer em amor a Deus, alimente esse amor com gratidão. O amor, ele é alimentado pela gratidão, e a gratidão, ela também fortalece a fidelidade. Nós vamos ver isso aqui mais detalhadamente, mas guarde isso. A gratidão alimenta o amor e fortalece a fidelidade. Você quer crescer em amor a Deus, você quer crescer em fidelidade, então exercite gratidão. Um coração grato deve ser uma realidade na vida de qualquer pessoa que se considera um cristão. Por quê, queridos? Porque nós sabemos que o que Jesus fez por nós não fizemos nada para merecer, nem teríamos como pagar. O que nós recebemos de Cristo, a salvação que recebemos, o presente que nós recebemos de Cristo, que é a vida eterna, o perdão pelos nossos pecados, cura, libertação, tudo isso veio pela graça. É dom de Deus.
Nós recebemos de Deus, pela graça de Deus, nós não fizemos nada para receber, nem teríamos como pagar. Então, se você é um cristão, a gratidão ela tem que fazer parte da sua vida. Temos muitas coisas para agradecer, mas como um cristão, a primeira delas é reconhecer aquilo que Deus fez por você. Se você quer andar como um cristão e crescer no amor cristão, você precisa reconhecer aquilo que Deus fez por você. Amém? Nós sabemos que aquilo que Deus fez por nós, Ele não fez para ganhar nenhuma recompensa. Ele fez porque Ele nos amou primeiro. Fez através da graça. Então, saber dessa atitude de Deus, de amor, deve gerar em nós gratidão todas as manhãs. Nós não merecíamos nada, mas através de Cristo nós temos tudo. Amém? Então, a gratidão ela deve nos levar além de dizer obrigado, Deus, todos os dias, obrigada. A gratidão ela tem que nos levar a nos comportar como alguém que de fato entende que tem uma dívida de amor. Nós falamos que gratidão significa reconhecimento de algo que alguém fez por nós. A gratidão significa verdadeiramente ter um coração agradecido que carrega em si uma dívida. Então, quando nós entendemos aquilo que Deus fez por nós, mais do que dizer obrigada, é entender que nós temos com Deus uma dívida de amor. Nunca poderíamos pagar. E essa dívida de amor, queridos, quando nós entendemos aquilo que Deus fez por nós, nós entendemos o amor de Deus, entendemos aquilo que Ele fez por nós, nós então nos sentimos gratos e endividados com Ele, dívida de amor, nós começamos a olhar também para o próximo e entender que devemos ser gratos àqueles que também nos fazem bem. E é muito fácil, na sua caminhada, na minha caminhada, nós esquecermos do bem que as pessoas nos fazem. Por que eu estou falando do significado da gratidão? Porque muitos dizem, obrigado, ok, valeu, tchau. E se esquecem daquilo que foi feito. E isso não é gratidão. Não é assim que o nosso Senhor nos ensina a agir. Amém? É importante nós desenvolvermos a gratidão se nós desejamos nos aprofundar em amor. Nós sabemos que o primeiro mandamento é amar a Deus, o segundo, amar o próximo. Se nós queremos então crescer em amor, sermos aperfeiçoados em amor, um dos pontos é desenvolver gratidão. Agora, o que a Bíblia ensina sobre gratidão? Eu estabeleci aqui 7 pontos que o Espírito Santo me fazia percorrer na palavra. Então, de uma forma bem didática, eu vou trazer isso para a igreja hoje. Depois eu vou liberar esse material para vocês estudarem em casa, amém? Mas a Bíblia fala muito sobre gratidão. Eu acho que num estudo somente eu não conseguiria falar sobre tudo que a Bíblia fala sobre gratidão. Mas eu trouxe aqui os principais pontos. O que a Bíblia fala sobre gratidão? Primeiro ponto, a gratidão ela deve ser um estilo de vida e não algo ocasional. Nós devemos ser gratos em todo o tempo. Então a gratidão é estilo de vida. Você não é grato de vez em quando. Você não é grato somente quando alguém faz alguma coisa por você. A gratidão tem que ser um estilo de vida. Colossenses 3,17, abre a tua Bíblia, e quem está anotando já marque aí, é uma das passagens principais que fala sobre gratidão como estilo de vida. Em Colossenses, o apóstolo Paulo vai falar muito sobre gratidão. Eu trouxe 3 passagens, uma nós vamos ler e 2 eu só vou citar, amém? Mas o apóstolo Paulo vai dizer assim, Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Entenderam? Tudo o que nós fizermos, seja em palavra, seja em atitudes,
nós devemos nos mover em gratidão. Em nome de Jesus, dando graças a Deus Pai. Então, queridos, a gratidão, ela vai além de ser somente um sentimento. Ela vai além de ser ocasional. Ela tem que ser estilo de vida. Nós temos que nos mover em gratidão todo o tempo. Em Colossenses 3,15, o apóstolo Paulo vai finalizar esse versículo dizendo: e sede agradecidos. E em Colossenses 2,7, ele vai terminar também o versículo dizendo: transbordando em gratidão. Se não fosse tão importante sermos gratos e manifestar gratidão, a Bíblia não falaria tantas vezes a respeito de gratidão, certo? E além de ser um estilo de vida, ou seja, eu entendo que estilo de vida é aquilo que eu faço todo dia, não é só na igreja. Eu não demonstro gratidão a Deus só quando eu estou na igreja. Eu não demonstro gratidão a Deus só quando eu estou orando com os meus irmãos na igreja. Eu demonstro gratidão todos os dias. E se eu demonstro gratidão todos os dias, eu tenho que ser grato todo o tempo. Quando o apóstolo Paulo, então, pensava nisso, né, ele pensava em todas as circunstâncias. O segundo ponto que nós vamos abordar aqui é justamente isso, o desafio de ser grato o tempo todo. 1 Tessalonicenses 5:18. O apóstolo Paulo vai dizer assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então ele disse, primeiro, que em tudo que nós fizermos, nós temos que nos mover em gratidão. E depois ele vai falar que nós temos que, em todo tempo, em toda circunstância, seja ela boa ou ruim, continuar manifestando uma atitude de gratidão. O que o apóstolo Paulo ele quer dizer com isso? Que nós não devemos deixar que as circunstâncias ruins, elas venham trazer amargura ao nosso coração, venham modificar a forma de sermos, então, agradecidos ao Senhor. Nós não devemos ser gratos somente quando os tempos são bons, porque o próprio Jesus disse que nos últimos dias, no mundo, nós teremos aflições. Então, queridos, em tudo, ainda que sejam em circunstâncias difíceis, nós devemos ser gratos. Mas nós devemos ser gratos pelas dificuldades, devemos ser gratos pelas tribulações, não é isso que o apóstolo está ensinando, amém? Mas a despeito das tribulações, a despeito das dificuldades, embora existam as dificuldades, eu ainda assim permaneço grato ao Senhor. Então, aquele que tem um coração grato, aquele que se move em gratidão todo o tempo, em tudo que ele faz, em toda forma de falar, mesmo quando vem as adversidades, ele é grato. Por quê? Não pela dificuldade, mas porque ele sabe que Deus nunca o desampara, Deus está sempre com ele. Então ele é grato pelo fato de, ainda que esteja passando por dificuldades, ele nunca está sozinho. Deus ser seu amparo, porque a Bíblia fala que Deus é nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza, Deus é nosso Pai, socorro bem presente. Então, ainda que você passe por momentos difíceis, momentos de perda, você mantendo um coração grato, você continua alimentando o seu amor por Deus. Amém, queridos? As circunstâncias, elas não devem mudar a nossa adoração e a gratidão a Deus. Ser grato em todo o tempo nos fortalece para suportar os momentos de dificuldade, dores e perdas. E até os momentos de provação também, os momentos de tentação. Queridos, muitos caem porque deixam de desenvolver uma atitude de gratidão a Deus. Muitos pecam porque deixam de desenvolver uma atitude de gratidão a Deus. Muitos se rebelam porque deixam de desenvolver uma atitude de gratidão a Deus. Abacuque 3, 17 e 18 vai dizer assim:
Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a atitude daquele que é grato a Deus em todo tempo e em toda circunstância. A igreja conseguiu entender isso? Queridos, quando eu perdi meu esposo, foi uma tentação murmurar contra Deus. Foi uma tentação murmurar contra Deus. Mas, mesmo com a dificuldade, mesmo com a perda e mesmo com a dor, eu me exercitei em gratidão ao Senhor. Como que você consegue exercitar gratidão com a morte? Como? É um exemplo, amém? Eu consegui ver o benefício do Senhor em muitas coisas, mesmo que a morte naquele momento estivesse trazendo um despedaçamento dos nossos corações. Eu agradeci a Deus pelos anos que eu passei com meu marido. Eu agradeci a Deus por ter usado a vida daquele homem para me trazer para Cristo. Eu agradeci ao Senhor cada momento que Ele esteve comigo e até hoje tenho agradecido. Todos os dias, para mim é um novo dia, para mim é um dia de cada vez. E todos os dias eu digo, Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem estado comigo. Até aqui o Senhor tem alargado as minhas forças. Queridos, não é fácil passar por dificuldades. Você pode, de repente, estar vivendo uma outra situação. Pessoas que vivem o desemprego, por exemplo, vivem outras aflições. Não é fácil passar por tribulações. Mas quando você tem um coração grato a Deus, você se fortalece. E por isso a gratidão ela tem que ser exercitada. Porque quando vem a dificuldade, quando a maré muda, se você não exercita o seu coração em gratidão, você murmura. Se você não exercita o teu coração em gratidão, você peca contra Deus. Quando nós não exercitamos o nosso coração em gratidão, nós retrocedemos. Nós deixamos de enxergar os benefícios que Deus fez por nós até aquele ponto. Não é aquilo que eu ganho ou aquilo que eu perco que me faz amar a Deus. Isso é gratidão. Mas é entender aquilo que Ele fez por mim. Então, não importa o que aconteça. Não importa se eu me decepcione, como diz aqui o versículo. Ainda que decepcione o produto da oliveira. Quantas vezes nós nos decepcionamos com alguma coisa? Quantas vezes nós não temos as nossas expectativas atendidas? Quantas vezes nós desejamos e aquilo não acontece da forma que nós desejamos? Mas Deus, Ele é Deus em toda e em qualquer circunstância. Então a gratidão, ela não vem por causa dos benefícios diários que eu recebo. A gratidão do coração cristão, ela começa por compreender profundamente aquilo que Cristo fez na cruz. É isso que vai nortear a minha vida e a sua. Então, quando você tem um coração arraigado profundamente em gratidão a Cristo, ainda que você passe por dificuldades, nada pode ser pior do que aquilo que Cristo passou na cruz por causa da minha vida. Então, quando você olha para Cristo, olha por aquilo que Ele fez para você, a salvação, as dores, a renúncia, tudo aquilo que Cristo passou, então você se renova em gratidão e então você continua. Então a gratidão, queridos, não é por causa daquilo que Ele me dá e nem por causa daquilo que eu perco. Jó era um cara que não tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, mas ele entendia muito bem o princípio de gratidão. Ele era um homem rico, prosperava, tinha filhos, tinha esposa, tinha posses, era o homem mais rico da época dele. Entretanto, quando Jó passou por dificuldade, e num só dia, ele perdeu todos os seus filhos, perdeu as suas riquezas, perdeu todo o seu gado e ficou doente, a mulher de Jó virou para ele e falou, você amaldiçoa Deus e morre. Ele virou para a mulher e disse, você aceita o bem que Deus te dá, mas não quer aceitar o mal?
E Jó não blasfemou contra Deus. Nós precisamos entender, queridos, que para de fato nós entrarmos mais profundo no amor de Deus, gratidão é princípio básico. Você não pode querer amar a Deus, entrar nas profundezas do amor, nos rios de amor de Deus, conhecer os mistérios de Cristo, do amor, aquilo que nós oramos, se você não for basicamente grato. Gratidão é princípio básico. Então, se nós, como cristãos, não desenvolvemos a gratidão, nós jamais conheceremos profundamente o amor de Cristo. Precisamos desenvolver a gratidão, amém, igreja? No Salmos 92, de 1 a 2, vai dizer assim, não precisa abrir a sua Bíblia, só anote. Diz, como é bom render graças ao Senhor. Como é bom render graças ao Senhor. E cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Como é bom, querido, ser grato muda o teu estado de espírito. Como é bom ser grato. Como é bom ser grato. Isso significa que muda o estado de espírito. Enche o nosso coração quando nós somos gratos. Quando nós demonstramos gratidão ao Senhor. Quando nós declaramos ao Senhor a nossa gratidão. É bom andar com pessoas que são gratas também. Eu gosto de andar com pessoas agradecidas. E eu gosto de demonstrar gratidão também às pessoas. Alimentar o amor por aqueles que têm me amado com gestos, palavras de gratidão. Às vezes a gente acha que para demonstrar gratidão a gente tem que fazer muita coisa. Mas a gratidão, lembra que ela é um sentimento de que você tem uma dívida de amor. Se você carrega uma dívida de amor com alguém, alimente isso. Com palavras que abençoem. Deus usa pessoas para nos abençoar. Deus usa pessoas para nos amar. Mas quão gratos nós temos sido aos gestos de amor de Deus, traduzidos por gestos de pessoas. Se você não consegue ser grato a pessoas, você não vai crescer em profundidade de gratidão a Deus. Porque tudo que nós temos é de Deus, vem de Deus. Então, até as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, a comunhão que nós temos nessa igreja, por exemplo, é dádiva de Deus. Talvez você tenha muitos motivos para reclamar, mas eu quero desafiar a igreja a se lembrar dos muito mais motivos que tem para agradecer. Nós temos comunhão, irmãos que são mais do que irmãos. Alguns aqui têm esposo e podem abraçar. Queridos, você dá muito valor àquilo que você perde. Não dá valor àquilo que você tem. Dê valor às pessoas que te amam. Dê valor, se você tem mãe e é uma boa mãe, a sua mãe. Se você tem filhos, abrace e beije seus filhos. Seja grato a Deus. Você que gerou filhos, mulher, você que gerou filhos, seja grata a Deus, porque muitas são secas. Tem um ventre seco. Se você vê as filas de adoção, tem mulheres que levam de 3 a 4 anos para conseguir ter um filho. Então eu agradeço a Deus por ter me dado 2 filhos. Eu agradeço a Deus por ter me dado um filho homem. Porque meu marido foi recolhido, mas Deus me deu um filho homem. E eu sei que se eu ficar velha, é Ele que vai cuidar de mim na minha velhice. Então eu dou graças a Deus por isso. Eu dou graças a Deus por não ter me desamparado. Eu dou graças a Deus por ter o pão de cada dia. Porque muitos não têm comida. Dou graças a Deus todos os dias, antes de dormir junto com os meus filhos, pela cama limpa, pelo lençol limpo, porque muitos nem isso têm. Dormem nas calçadas. Sabe por que nós reclamamos muito? Porque nós olhamos para nós mesmos. E quando nós olhamos somente para nós mesmos e não olhamos para fora, nós não conseguimos dar valor àquilo que Deus faz por nós.
Num dia de calor, você tem uma geladeira e você abre a geladeira e tem água gelada. Você tem ventilador, ainda que não seja um ar-condicionado. Mas tem pessoas que nem isso têm. Nós precisamos desenvolver gratidão, queridos. Porque nós não desenvolvemos gratidão, nós levamos uma vida vazia, pobre de emoções, pobre de amor. Queridos, nós podemos nos aprofundar muito em Deus e saiba que nós enchemos o coração de Deus de alegria quando nós somos gratos a Ele. Ainda que pareça que tudo está perdido, ainda que pareça que tudo está terminado, se você tiver uma atitude de gratidão ao Senhor, você enche o coração de Deus e o teu também é cheio. Quantas vezes, queridos, em momentos de dificuldade, não sabia o que dizer, não sabia como orar. O Espírito Santo me levava a somente declarar gratidão ao Senhor. Esses momentos foram curadores na minha vida. E eu não entendia qual era a relação. E essa semana, pensando nisso, nessa revelação do amor, então o Senhor trazia novamente a gratidão. E aí eu entendi por que demonstrar gratidão a Deus me curou. E me cura até hoje. Porque a gratidão alimenta o amor. E quando você alimenta o amor de Deus, automaticamente você é saciado por aquilo que você alimenta. Você dá amor a Deus, Ele te devolve com amor. Você dá mais, você acha que não tem mais dele, Ele te dá mais. Eu estou me lembrando agora de uma ministração que eu ouvi do Rodolfo, muito engraçada. Ele falava, não era esse o tema, mas numa parte ele falava sobre o amor. Quando nós damos amor a Deus, quando nós damos resposta de amor a Deus, resposta de gratidão a Deus, Deus Ele manda mais amor. E você acha que você então vai amar mais, e você então devolve com mais amor, você fala, nossa, agora eu enchi o coração dele, e Deus olha para você e fala, não sabe de nada, toma mais amor, você também. E isso nunca para, isso é bom, isso tem tudo a ver com gratidão, queridos. Isso tem tudo a ver com gratidão. Se você não é grato, você não tem motivo para viver. Se você não é grato, você não tem esperança. Se você não desenvolve gratidão, o que é eternidade para quem não é grato? É simplesmente uma informação. Mas para quem tem um coração grato, a eternidade é mais do que uma esperança. É real. Embora você não veja. Porque quando tudo está ruim, você sabe que você tem um lugar na eternidade. Então isso me basta. Isso me sustenta. Isso me dá motivo para continuar. Não importa como é que está, o que estão falando de mim. Não importa se eu tenho dinheiro agora. Não importa se eu estou comendo o básico. A graça do Senhor me basta. Queridos, Jesus disse isso para Paulo. A minha graça te basta. Mas a graça de Jesus só nos basta quando nós somos gratos. Porque gratidão tem a ver com graça também. A gratidão, ela vem por causa da graça. Se não fosse a graça, não existiria gratidão. E na verdade a palavra gratidão, ela vem do latim. E no latim que quer dizer graça. A raiz é graça. Então você nunca vai conseguir ter uma vida satisfatória se você não for grato. Porque sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai nos faltar alguma coisa. Sempre nós vamos achar que está faltando alguma coisa. Mas é bom render graças ao Senhor. Ser grato nos traz satisfação e nos traz felicidade. E caminhar com pessoas gratas também é um imenso prazer e enche o nosso coração de alegria. Amém, queridos? Como eu falei, a gratidão deve ser desenvolvida. Então esse é o terceiro ponto. A gratidão deve ser desenvolvida com ações. Quais ações? Salmos 103, versículo 2, diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. No Salmo 143, 5, o salmista vai dizer: lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos.
E no Salmo 118, 24, o salmista vai dizer: este é o dia em que o Senhor agiu, alegremo-nos e exultemos neste dia. Queridos, então para que nós possamos desenvolver gratidão, nós precisamos agir, ter ações que desenvolvam a gratidão. A primeira, não se esquecer dos benefícios de Deus. Se você se esquece, você não tem motivo para ser grato. Então, não se esquecer dos benefícios de Deus. É a primeira coisa que o salmista fala. Bendiz a minha alma e não se esqueça dos teus benefícios. Quando o salmista fala isso, ele não está lembrando a Deus, ele está lembrando a sua alma dos benefícios. Então é importante que nós nos lembremos daquilo que o Senhor fez por nós. Nesse salmo ele vai dar uma lista de coisas que Deus fez por nós. E eu sugiro que você leia. Ele que perdoa, que nos sara, que nos redime. Então nós temos que nos lembrar. Depois ele vai dizer que ele se lembrava dos dias antigos. Ele não só se lembrava, mas ele fala: medito nas tuas obras. Não basta você se lembrar daquilo que Deus fez. Você tem que meditar nisso. O que o apóstolo Paulo fala? Pensai naquilo que é virtude. Tudo que existe virtude, pensai nessas coisas. Então você desenvolve um coração grato quando você se lembra e quando você medita nas coisas que Deus fez por você. Sejam elas as que estão escritas na Bíblia, que Ele fez por todos nós, as que Ele vai fazer também, ou sejam as coisas particulares que Ele já fez na sua vida. Vou dar um exemplo. Muitos se esquecem do lugar da onde Deus tirou. Se esquecem. Quando Deus nos alcançou, muitos de nós estávamos perdidos, a ponto de tirar a vida, a ponto de perder a vida, enfermos. Do que Ele nos libertou? De onde Ele nos tirou? De que sarjeta você saiu? Quem você era? Lembra da musiquinha? Eu era um bêbado, vivia drogado. Isso é uma realidade. É engraçado. Mas muitos de nós éramos assim. Viciados. Viciados em pornografia. Viciados em promiscuidade. Viciados em drogas. Enfermos no corpo. Aonde você estava quando Jesus te alcançou? O que você estava fazendo? Quem era você? Nós precisamos nos lembrar de onde Deus nos tirou. Meditar. Lembrar e meditar. Hoje, talvez você sinta algumas dores. Mas se você se lembrar de onde Deus te tirou, as dores que você vive hoje, elas serão pequenas. E você vai dar glórias a Deus por aquilo que Ele fez em sua vida. Isso é desenvolver gratidão. Queridos, a gente desenvolve gratidão quando a gente está na luta. A gente pode desenvolver e tem que desenvolver todos os dias. Mas nós nos aprofundamos e devemos e podemos nos aprofundar em gratidão nas adversidades. Você tem duas coisas que você pode fazer na adversidade: reclamar ou ser grato. 99% escolhe reclamar. 1% escolhe ser grato. Precisamos escolher ser gratos. E meditar naquilo que Deus fez por nós, individualmente, vai nos levar a um lugar mais profundo de quebrantamento e amor. Queridos, quantos são aqueles que Deus toca e cura de uma enfermidade terminal? Tira um câncer, tira um tumor. Quantos aqueles estavam a ponto de tirar a própria vida? Quantos eram aqueles que viviam em prostituição?
Deus me libertou de muitas coisas, de vícios, de prostituição, de cativeiros na mente, da solidão real. E eu não sei o que você foi liberto, mas Deus me libertou de muitas coisas. Eu não posso me esquecer daquilo que Ele fez por mim. Eu não era nada. Eu não merecia nada. A minha vida era suja. E Deus me amou. Nós precisamos nos lembrar de quem nós éramos antes da graça nos alcançar. Porque depois que a graça te alcança, se você não desenvolve gratidão, você fica soberbo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, o que você tem que você não recebeu? Falta de gratidão. Então, quer desenvolver gratidão? Primeiro, lembre-se. Segundo, medite. Terceiro, o apóstolo vai falar, 1 Crônicas 16:8. Antes disso, nos Salmos ainda 118:24, como nós lemos aqui. Este é o dia que o Senhor agiu, alegremo-nos e exultemos nesse dia. Então o terceiro ponto é se alegrar. Se alegrar, lembrar, meditar e se alegrar. Se alegrar pelas coisas que Deus fez e se alegrar pelas coisas que Ele continua fazendo. Queridos, quantos estão hoje, nesse minuto, numa cama de hospital? Entubados. Quantos nesse minuto estão passando fome? Quantos nesse minuto estão perdendo tudo? Temos que nos alegrar por toda a dádiva de Deus. O fato de você acordar respirando, você deve se alegrar. De termos saúde, aqueles que têm saúde, se alegrar. Se alegrar pelo pão, por todas as coisas, se alegrar. Então você tem que se lembrar, você tem que meditar e você tem que se alegrar. Isso vai desenvolver em você um coração grato. Nós facilmente nos esquecemos dos benefícios e favores concedidos pelo Senhor. Precisamos então trazer à memória o que Deus tem feito por nós, para que possamos manter o coração grato. O salmista meditava nas coisas feitas por Deus e isso ajudou a desenvolver a gratidão. Em 1 Crônicas, então, 16:8, vai dizer assim: deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que Ele tem feito. Então, mais uma forma de desenvolver gratidão é falar daquilo que o Senhor fez. Eu me alegro com aquilo que Ele fez, e eu falo daquilo que Ele fez. Eu falo daquilo que Ele fez por mim. Eu digo de onde Ele me tirou. Eu falo das bênçãos, dos milagres, das pequenas respostas. A gente às vezes deixa de dar graças e exultar no Espírito com pequenas respostas. Ainda que sejam pequenas, devemos nos alegrar. Temos que ser agradecidos. Jesus, Ele se movia em gratidão também. Quando Ele deu autoridade aos discípulos para irem curar os enfermos, expulsar os demônios, quando eles voltaram contando os relatos daquilo que tinha acontecido. As pessoas eram curadas, expulsavam demônios, e a Bíblia diz que no Espírito Jesus se alegrou. Então Ele falou: obrigada, Pai, porque o Senhor revelou isso aos pequeninos. Gratidão. Temos que nos alegrar com as coisas que o Senhor faz e falar dessas coisas, amém, queridos? Quarto ponto, a gratidão ela resulta em adoração a Deus. Salmos 50:23 vai dizer assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Queridos, oferecer a Deus gratidão é honrar a Deus. Portanto, quando você não é grato, você desonra.
a Deus. Quando nós não somos gratos a Deus, quando somos ingratos, que é o contrário de ser grato, nós desonramos ao Senhor. Quando nós entregamos a Deus gratidão, em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, Deus recebe como um sacrifício. Você entende como é importante a gratidão? Deus vê a atitude de gratidão como um sacrifício agradável a Ele. Em Hebreus 12, 28 diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então, se você é grato por aquilo que você recebeu, se você é grato pelo reino qual você hoje pertence, que é o reino do Filho amado, lembra, você foi transportado das trevas para o reino do Filho amado. Se você é grato por esse reino inabalável, você então vai se mover em adoração. Você vai se mover de modo aceitável, com reverência e temor. Então, gratidão, querido, te faz andar na linha, ó. Gratidão te faz andar na linha. Gratidão não dá margem para a gente ficar pecando e depois, ó Deus, me perdoa. Porque os ingratos, queridos, eles não sentem arrependimento na alma mais. Porque se nós tivéssemos consciência, todos nós, do reino inabalável que nós recebemos, em gratidão, nós entregaríamos ao Senhor uma adoração aceitável. É assim que nós temos que nos mover. Então, a gratidão, ela tem que resultar em adoração. Não é obrigado, Deus, porque agora eu tenho vida eterna. E dá tchau para Deus. Lembra? É dívida de amor. Então, se eu tenho uma dívida de amor com Deus, se eu entendo que eu recebi algo que é inabalável, que é imperecível, que não murcha, que não se deteriora, que não pode ser roubado, então eu serei, como diz o versículo, agradecido. Amém, igreja? No Salmo 50, 14 diz assim: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Você entendeu que gratidão não é só uma palavra? É contexto de adoração, é contexto de vida com Deus. Quando você é grato, você entrega sacrifício para Deus. Por isso eu não entendia o porquê que eu era curada das minhas dores quando eu entrava na presença de Deus em gratidão, quando eu estava sentindo dor. Porque Deus recebe aquilo como um sacrifício. Ele vê isso como honra. E Ele responde. O que Ele falou no Salmo 50, 23? Mostrarei a salvação aos que andam nos meus caminhos, aqueles que entregam gratidão como sacrifício. Então Deus honra atitudes de gratidão. Então gratidão não é só uma palavra que tem que estar no dicionário do crente. Gratidão é estilo de vida. Gratidão é forma de adorar a Deus também. Não é só vir à igreja, não é só ler a Bíblia. Você quer amar mais a Deus, quer entrar mais nesse amor, quer se sentir amado, quer ter resposta no tempo da adversidade, quer ter paz, desenvolva gratidão, entregue gratidão a Deus como sacrifício. E muitas vezes, verdadeiramente, ser grato a Deus em momentos difíceis é sacrifício. Porque você ser grato quando está tudo bem é fácil. Agora, você ser grato, manter gratidão a Deus, mesmo que naquele momento você esteja chorando, esteja com dores, isso é sacrifício. Então Deus recebe como um sacrifício. Entenderam, igreja? É sacrifício sendo apresentado no altar. Então Deus vem e queima com fogo. Porque quando apresentamos sacrifício, sacrifício tem que ser queimado, amém? Então quando nós apresentamos sacrifício diante de Deus, Ele vem e responde. Como é que Deus respondia antes? Com fogo. E Ele continua respondendo com fogo. Ele continua respondendo com salvação. Ele continua respondendo com favor.
Então, quando você está passando por dificuldade, lembre dos benefícios do Senhor. Traga à memória aquilo que traz esperança. E entregue sacrifício de gratidão. Jonas, capítulo 2, versículo 9, vai dizer: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Queridos, essas passagens falam que gratidão é sacrifício para Deus. E fala de cumprir votos para com o Altíssimo. Se você é grato a Deus, você vai cumprir teus votos. Primeiro voto, fidelidade. Quando você recebeu Cristo em tua vida, entregou a tua vida para Ele, você disse o que para Ele? Senhor, minha vida pertence ao Senhor. Você fez uma aliança com Cristo de fidelidade. Então, quando você é grato ao Senhor, você cumpre teus votos. E o primeiro deles é a aliança de fidelidade. Porque quando você recebe Jesus na sua vida, você casa com Cristo. Naquele momento, você se compromete com o noivo. Então, se tem um voto que você tem que pagar, é o de fidelidade. Você não vai pagar nenhum outro se você não for fiel ao noivo. Então, nós temos que cumprir os nossos votos para com o Altíssimo. Cânticos de gratidão, queridos. Quantas vezes o Senhor em adoração me levava a adorar a Ele em gratidão. Cânticos de gratidão. Deixa o Espírito Santo te conduzir nisso. Em cânticos de gratidão, diga a Ele palavras que abençoem o coração de Deus, que demonstre a sua gratidão. Talvez você não saiba muito bem como fazer isso, porque nós não somos ensinados a ser gratos, sabia? Eu não fui ensinada a ser grata. E quando nós não somos ensinados a ser gratos, temos mais dificuldade de demonstrar gratidão. Então, gratidão é uma coisa que a gente aprende aqui, sendo cristão. Por isso que o Espírito Santo está relembrando isso, porque apesar de ser uma palavra corriqueira, gratidão não fez parte da nossa vida sempre. Porque se nós tivéssemos sido gratos o tempo todo, a vida toda, talvez nós estivéssemos mais felizes. Mas muitos de nós sofremos na nossa vida. Muitos de nós rejeitados. Então é difícil exercer gratidão. A gratidão é aprendida no contexto cristão mesmo. E por isso o Espírito Santo está trazendo isso, amém? Salmos 100:4 diz assim: entrem por suas portas com ações de graça, e em seus átrios com louvor, dê-lhe graças e bendiga o seu nome. Então, queridos, a gratidão ela vai resultar em adoração. Quer entrar pelas portas? As portas do Senhor estão abertas para os adoradores. Como que eles entram? Com gratidão. Você não entra na presença de Deus lamuriando, você não entra na presença de Deus reclamando, você entra na presença de Deus com gratidão. Apesar dos pesares. Você é grato quando você está feliz, você é grato quando você não está também. Entre pelas portas com gratidão, oferecendo louvores ao Senhor, amém? Quinto ponto, a ingratidão ofende a Deus e nos afasta dele. Então, se nós vimos que a gratidão resulta em adoração, a ingratidão ofende a Deus e nos afasta dele. Romanos 1:21 vai dizer assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Porque tendo conhecido a Deus, aqui não está falando de pessoas que não conheceram a Deus, está falando de pessoas que conheceram a Deus. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, não lhe renderam graças. Ou seja, conheceram a Deus, não desenvolveram gratidão, não são gratos a Deus. Mas então, porque não é grato, porque não tem pensamentos de gratidão, porque não desenvolve gratidão, os seus pensamentos se tornaram fúteis. Pensamento fútil leva ao quê? Alguém sabe? Pensamento fútil leva ao quê? Ao pecado.
Não é mesmo? Pensamento fútil leva ao quê? A querer satisfazer as vontades da carne. Pensamento fútil afasta de Deus. E aí ele fala, e o coração insensato deles obscureceu-se. Porque muitos pecam conscientemente. Porque ao invés de desenvolver gratidão ao Senhor, tendo-o conhecido, foram dominados pelo pensamento fútil. Existe um ditado que fala que a mente vazia, ela é oficina para o diabo. Isso é verdade. Se você quer desenvolver pensamentos de gratidão, exercite-se nisso, porque se você não fizer isso, você vai dar lugar para o diabo trabalhar. São muitas as coisas que nos assediam, muitas são as tentações. Se não fosse, Jesus não diria para que nós orássemos ao Senhor, pedindo que Ele nos livrasse das tentações. Muitas serão as tentações. Mas, queridos, se nós desenvolvermos gratidão a Deus, nós conseguiremos ter pensamentos que agradam a Deus. Não teremos um coração insensato. E aqui fala, obscureceu-se. O que é obscurecer? É ficar escuro, em trevas. Então, muitos conhecem a Deus, mas acabam com o coração em trevas. Por quê? Porque não adoraram como Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Queridos, não render graças a Deus nos leva a ter um coração endurecido para com Deus. E um coração endurecido é um coração em trevas. Então, ser grato é fundamental para o nosso processo de amor e para nós crescermos em amor, para vivermos uma vida de santidade. Quer viver uma vida de santidade? Desenvolva gratidão ao Senhor. Porque quando nós desenvolvemos gratidão, nós pensamos 2 vezes antes de fazer qualquer coisa que desagrade ao Senhor, que entristeça o coração do Senhor. Salmos 95:10 vai dizer assim: durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato, não reconhecem os meus caminhos. O ingrato não reconhece aquilo que Deus faz por ele. Israel viu os milagres de Deus, viu a mão de Deus, viu a libertação de Deus, mas ainda assim era ingrata. E aborreciam a Deus por causa da sua ingratidão. Então a ingratidão ofende a Deus, aborrece a Deus. Salmo 78:11 vai dizer, esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Então o salmista vai falar que nós temos que nos lembrar. E aqui ele está dizendo, Israel se esqueceu das maravilhas que Deus fez. Vocês entendem por que ele fala, bendiz minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios? Para não cair na mesma condenação que Israel caiu, de se esquecer. E porque se esqueceram, pecaram contra Deus, aborreceram a Deus. Deuteronômio 8, 12, 14 vai dizer assim, não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso. E vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus que os tirou do Egito e da terra da escravidão. O que Deus está dizendo aqui para Israel? Deus está prevendo a ingratidão do povo. O que isso significa para nós hoje? Muitas vezes você clama a Deus pedindo algo, pedindo que Ele mova, pedindo que Ele mude uma situação, pedindo uma resposta, um milagre. Então Deus, Ele move. Daqui a pouco você se esqueceu daquilo. Você não dá crédito a Deus. Quantas pessoas vivem dificuldade financeira, pedem a Deus que mova a situação, mas quando Deus vem com o tempo de prosperidade, se esquecem de Deus. Se esquecem que foi Deus que abençoou. Gastam as suas posses da forma que querem. E nós já aprendemos que nós honramos a Deus quando nós administramos os nossos bens de uma forma correta.
Não só ofertando e dizimando, mas administrando de uma forma correta. Não para o nosso prazer. Então muitos, quando recebem o bem, se esquecem de Deus. A questão financeira é um exemplo. Casamento é outra. Pessoa pede anos para casar. Aí um dia Deus traz o varão ou a varoa. Depois que casa, esquece. Esquece de Deus. Então o que Deus está dizendo aqui é, quando você estiver bem, não se esqueça que foi Ele que abençoou. Porque se esquecer é ingratidão. E isso ofende a Deus. Amém, queridos? 2 Timóteo 3:2, eu quero fechar com isso para vocês entenderem. Por que a Bíblia fala de gratidão e ingratidão? 2 Timóteo 3:2 vai dizer, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e desleais. Ingrato. Ser ingrato é característica dos últimos dias. Quando o apóstolo Paulo está conversando com Timóteo, um pouco antes do 2, no versículo 1, ele vai falar, e os últimos dias serão difíceis, tempos muito difíceis. E aí ele vai dar uma lista das dificuldades e comportamentos. Essa última geração, a geração ímpia, a geração do fim, ela vai ser marcada pelo quê? Por ingratidão. Então Deus falava lá no passado para Israel sobre ingratidão. E a última geração ela vai ser marcada por ingratidão. Por que você vê tantas pessoas saindo da igreja? Porque são ingratas. Porque se tivessem desenvolvido gratidão, não sairiam. Não teriam se esquecido daquilo que Deus fez. Quantos são aqueles que recebem cura e vão embora? Quantos são aqueles que recebem uma bênção e vão embora? Quantos são aqueles que conheceram a Deus, experimentaram do Espírito Santo, do poder do Espírito, se moveram nos dons do Espírito e são ingratos? Fazem aquilo que querem. Temos que ter cuidado, igreja, porque a última geração ela será marcada pela sua ingratidão. Por outro lado, a igreja vai ser reconhecida pelo amor. Então, se você quer ser reconhecido pelo amor, desenvolva a gratidão. Porque muitos estão dentro da igreja, mas não significa que são gratos. Na primeira adversidade, reclamam de Deus. No primeiro problema, mas eu te sirvo, Deus, eu sou seu servo, por que isso está acontecendo comigo? Se rebelam contra Deus. Ingratos. Queridos, honrar a Deus com gratidão é sacrifício agradável a Ele. A última geração será marcada por ingratidão, por pessoas desleais. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Porque se nós não desenvolvemos gratidão, nós desenvolvemos o que então? A ingratidão. A ingratidão, ao contrário da gratidão, é a falta de reconhecimento daquilo que Deus fez por nós, daquilo que outros fazem ou fizeram por nós. Verdade? Então, se nós não somos gratos, mas ingratos, nós não podemos, então, ser aperfeiçoados em amor, porque o ingrato não vai amar. O ingrato ama a si próprio. Vocês perceberam os primos do ingrato? Aqui nesse versículo 2 de Timóteo traz os primos do ingrato. Os primos do ingrato são os egoístas, os avarentos, os presunçosos, os arrogantes, os desobedientes aos pais, os desleais. São as qualidades primas da ingratidão. Aquele que é ingrato, ele vai ser levado à deslealdade e não à fidelidade, é o que nós falamos no início. Se nós dissemos que a gratidão alimenta o amor e fortalece a fidelidade, a ingratidão, por sua vez, ela vai levar à deslealdade. E ao invés do amor, o egoísmo, a avareza. Entenderam?
Então, queridos, a ingratidão, ela ofende a Deus, nos afasta de Deus, e ela distingue aqueles que são e aqueles que não são de Deus, assim como o amor distingue aqueles que são e que não são. Amém? O sexto ponto, a gratidão, ela antecede os milagres. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo vai dizer assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. A primeira coisa, querido, que você desfruta quando você se move em gratidão a Deus, é a paz. Se você está sem paz, o meu conselho, desenvolva a gratidão. Porque quando nós estamos perturbados, quando nós estamos sem paz, nós precisamos nos lembrar a quem nós servimos. Normalmente, quando nós estamos perturbados, nós esquecemos do poder que o Senhor tem sobre nós, do suprimento que Ele tem sobre as nossas vidas, das mãos do Senhor que abençoam. Então, quando nós entramos na presença do Senhor, colocando as nossas aflições, mas com o coração que se move em gratidão, com ação de graça, não é agradecendo pela prova, querido, como eu já falei, é com o coração agradecido por quem Deus é. Então, a primeira coisa que você desfruta é da paz. A gratidão, ela aquieta o nosso coração e ela nos livra da ansiedade. Então, se você está ansioso, lembre-se disso. Agradeça a Deus por tudo que você tem e não pelo que você não tem. Porque quando você se lembra dos benefícios do Senhor, isso te traz paz. Isso te tira da esfera da ansiedade e te coloca na esfera da confiança. Quer sair desse círculo vicioso que você vive de ansiedade todo dia, se preocupando com as coisas, se preocupando com o que comer, com o que vestir, com o dia de amanhã, com as contas que vai pagar? Seja grato. Coloque diante do Senhor as suas ansiedades, mas tenha um coração grato por todas as coisas que Ele já lhe deu e por tudo aquilo que Ele é. Amém? Motivos para agradecer. Trouxe aqui nossa principal referência, Jesus. Se eu estou dizendo que a gratidão antecede o milagre, 3 situações. Jesus, Ele deu graças quando Ele partiu aqueles poucos pães e os peixes. Deu graças ao Pai. Eram só 5 pães e uma multidão de 5.000 pessoas para alimentar. Ele não ficou reclamando, não tenho comida, não tenho o suficiente. Ele deu graças ao Pai. Então, a ação de graça antecedeu o milagre da multiplicação. Entendeu o mistério? Seja grato. Isso em todas as coisas. Eu ministrei aqui num certo domingo a respeito de comer de Cristo. Lembram-se disso? De Cristo se multiplicar em nós. Nós aumentaremos em amor. Nós teremos pão para dar para o outro, pão espiritual, se nós formos gratos por aquilo que Deus já nos dá hoje, se nós já nos alimentarmos daquilo que o Senhor nos dá hoje. E Jesus, Ele agradeceu ao Pai por aqueles poucos pães. E então, logo depois disso, Ele fez o milagre. Jesus deu graças antes que Lázaro fosse ressuscitado. O que Ele disse quando estava diante das pessoas? Ele não mandou Lázaro vir. Primeiro Ele deu graças. Pai, eu te dou graças, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Dar graças a Deus antecedeu o milagre da ressurreição. E por fim, Jesus deu graças quando Ele partiu o pão na última Páscoa. Partindo o pão, deu graças, então eles comeram. Jesus deu graças antes de entregar a sua vida por nós.
Aquilo que Jesus Cristo fez na cruz para nós foi um milagre. E ainda que ele soubesse que ele iria para a cruz, ele deu graças. Dar graças a Deus antecedeu o milagre de multiplicação, o milagre de ressurreição e o milagre da entrega total, do se esvaziar completamente. Então, queridos, Jesus é o nosso exemplo, é a nossa referência. Se ele foi grato em todas as coisas, e a gratidão, ela te coloca numa esfera de confiança em Deus. Por que Jesus deu graças antes de dar os pães? Porque ele sabia que o milagre viria. Por que ele deu graças antes de ver Lázaro ressuscitado? Por causa da certeza daquilo que o Pai faria. Então, se nós desenvolvemos gratidão, nós aumentamos também confiança em Deus. Porque quando nós desenvolvemos um coração agradecido, nós entramos mais no amor de Deus. Quando entramos mais no amor de Deus, nós passamos a confiar mais em Deus. Então, querido, você é movido por todos esses sentimentos de confiança, de amor. A gratidão, ela vai te acrescentando. Então, é importante desenvolver gratidão, amém? Ser grato a Deus demonstra que descansamos plenamente em sua fidelidade e que confiamos plenamente em seu amor. Foi por isso que Jesus deu graças. Porque ele descansava na fidelidade de Deus, daquilo que Deus iria fazer. E ele confiava plenamente no amor de Deus, que ainda que ele tivesse que dar sua vida na cruz, Deus estaria com ele, ele seria ressuscitado, seria restituído. Ele confiava no amor pleno do Pai. Então, queridos, a gratidão, ela antecede os milagres. Amém? E por último, 7º ponto, a ação de dar graças a Deus, ela não cessará nem mesmo na eternidade. Apocalipse 11:17 diz assim, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Pela eternidade nós daremos graças ao Senhor. Então, se nós não aprendermos hoje a sermos gratos, não espere aprender isso na eternidade. Ser grato é condição daquele que ama. Então, você entendeu a importância da gratidão? Ser grato é condição daquele que ama. Então, por isso, a gratidão tem que ser o estilo de vida do cristão. Se o cristão vai ser reconhecido pelo amor, então a gratidão tem que fazer parte do estilo de vida dele. Seja grato por todas as coisas. Seja grato a Deus. Seja grato às pessoas. Nós precisamos aprender desde já a sermos gratos e a nos mover em gratidão. Amém? Porque até na eternidade nós renderemos ao nosso Deus ações de graças pelo que Ele é e pelo que Ele fez ao seu povo. Então, amados, nós temos que mudar a nossa postura. Hoje, temos que mudar a nossa postura e olharmos a gratidão como uma qualidade essencial na vida cristã. Uma qualidade essencial na vida cristã. Sejamos gratos por tudo que temos, por tudo o que Deus tem feito por nós e também por tudo o que Ele ainda há de fazer. Queridos, na segunda-feira, eu vi um filme que está em cartaz, que fala sobre Paulo, apóstolo de Cristo. Eu recomendo o filme, é muito bom, é muito cristão. E esse filme, ele me fez refletir muito a respeito desse tema, gratidão. Porque o Senhor já tem me levado a refletir nesse tema relacionado ao amor. Então, eu fiquei muito reflexiva a respeito daquele filme. O filme vai falar de um momento em que, eu não vou contar tudo, amém? Porque eu espero que alguém vá ver. Mas, essencialmente, Paulo está preso. É um momento que Nero é o governante. E Nero era um cara muito mau. Era o tempo em que os cristãos eram pendurados em madeiros e se acendiam fogo e eles eram usados como tochas humanas. E o filme traz muito essa realidade.
Você saber é uma coisa, você ver, ainda que seja um filme, te dá um pouco da noção, né, do que foi a realidade. E aqueles irmãos eram perseguidos. O filme, inclusive, é dedicado aos cristãos perseguidos. O filme é dedicado aos cristãos perseguidos. E fala de um tempo, então, que Paulo está preso. O filme me fez refletir sobre as adversidades. As adversidades que eu já vivi na minha vida e as adversidades que os nossos irmãos viveram ao longo das eras e vivem até hoje. Pedro fala sobre isso. Pedro fala sobre isso. Nós devemos estar alertas, vigiar, porque o diabo ele anda como um leão que ruge, procurando a quem devorar, e uma forma de estar vigiando é nos lembrar que nós não somos os únicos a sofrer. E existem outros que sofrem também pela causa de Cristo. Porque, querido, sofrer pela causa de Cristo não é só ser perseguido e martirizado. Sofrer pela causa de Cristo é obedecer a Cristo. Porque muitas vezes, para obedecer, você sofre, você perde, você padece. Porque muitas vezes você vai ter que tomar decisões que não são favoráveis a você. Mas elas representarão a tua obediência. Então aquele filme começou a me fazer refletir sobre isso e sobre gratidão. Queridos, muito sangue foi derramado até que o evangelho chegasse até nós. Será que nós nos lembramos disso? Os apóstolos derramaram sangue. Cristo derramou seu sangue. Muitos derramaram sangue, foram martirizados para manter vivo aquilo que havia sido ensinado por Jesus Cristo. O interessante é que Jesus, ele confia plenamente em nós. Ele confiou plenamente naqueles 12. Ele deu exemplo, ele viveu aqui na terra, ele fez os sinais, ele deixou o seu legado e confiava plenamente que aqueles caras manteriam vivo aquilo que Jesus Cristo fez. E homens se dispuseram com suas vidas, outros a relatar os acontecimentos. Se não fosse a vida de muitos, vamos pegar o Novo Testamento. Se não fosse Paulo, o que nós saberíamos a respeito da graça? Se não fosse Lucas, Lucas não era apóstolo, amém? Lucas era um discípulo. Lucas não viu a Jesus. Mas como Lucas pode ter escrito Atos? Você já parou para se perguntar? Queridos, houveram pessoas que arriscaram o seu pescoço, a sua vida, para que hoje nós tivéssemos a Bíblia. Então nós temos que desenvolver gratidão até por essas coisas. Nós temos Bíblia e não lemos. E pessoas arriscaram a sua vida para escrever. Inspiradas pelo Espírito? Sim. Mas arriscaram as suas vidas. Paulo conta os relatos daquilo que ele viveu. E aí eu estou falando da Bíblia, não estou falando só do filme. De muitas coisas que ele viveu, porque no filme é o único relato, ele está preso. Mas a Bíblia fala em muitos momentos as coisas que Paulo passou. Prisões, fome, naufrágios. Ele foi picado por serpente, ele foi espancado. Quantas vezes ele teve que fugir? Quantos jejuns? Alguns oferecidos a Deus e outros com certeza forçados. Porque senão ele não diria, eu aprendi a viver com muito e também com pouco. E eu me alegro em todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, pessoas como Paulo viveram e morreram para que hoje nós pudéssemos ter a revelação do Evangelho. Nós temos que ser gratos a isso. Sabe por que o Brasil é do jeito que é? A igreja brasileira é do jeito que é? Porque não sofreu perseguição. Porque recebeu as coisas de mão beijada. Quando nós vemos um filme como aquele, ainda que seja dramaturgia, mas nós nos lembramos do sangue, de quanto sangue foi derramado.
de como aqueles homens e mulheres praticavam o amor, então nós entendemos um pouco mais o que é amar. Entendemos um pouco mais o que é ser grato. Então, queridos, nós não podemos nos esquecer do sangue que foi derramado. Nós recebemos paz por causa das feridas de Cristo, é o que diz Isaías. Nós recebemos paz por causa das feridas de Cristo. Muitas vezes o sacrifício de Cristo passa a ser uma história só na vida do cristão. Passa a ser informação. Mas desenvolva a gratidão pelas feridas que Jesus Cristo carrega no seu corpo, ainda que glorificado. Porque foi por causa das feridas dele que nós somos sarados. Por causa das feridas dele, nós temos paz. Aquele madeiro era para mim, era para você. Mas porque ele sangrou ali, porque ele foi ferido ali, porque ele foi humilhado ali, porque ele passou por um momento, inclusive, de solidão ali. Hoje eu posso ter paz. Hoje eu tenho pai. Tenho mais do que paz, eu tenho um pai. Nós temos que desenvolver gratidão pelo sangue derramado de Jesus. Amém, queridos? Sejamos gratos hoje. Tratemos as pessoas que Deus usa para nos amar ou para nos ensinar com profunda gratidão. Paulo fala muito sobre isso. Nessa passagem de Tessalonicenses que eu li, de 1 Tessalonicenses, quando ele vai falar, sejam gratos em todas as coisas. Se você ler versículos anteriores, ele vai falar várias coisas além de manter gratidão. E ele vai terminar dizendo que você ser grato, orar todo o tempo, demonstrar amor por aqueles que lhe deram a sua vida, te ensinam. Isso mantém o fogo do Espírito, porque não fazer isso extingue o fogo do Espírito. Então, amado, quer ser fervoroso? Você seja grato, porque a falta de gratidão, ela apaga o fogo do Espírito também. Então, sejamos gratos aos nossos pais na fé. Sejamos gratos por aquilo que pessoas fizeram por nós e ainda fazem. Sejamos gratos. Pessoas dão a vida por outros e depois aquele que recebeu o favor da vida, o dom da vida, se esquece. Precisamos lembrar dos sacrifícios que muitos fizeram por nós. Dos sacrifícios feitos pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos que Ele deixou. E pelas pessoas que Ele usa para amar, para nos amar. Quão grato nós somos por pequenas coisas, por pequenos gestos, por pequenas atitudes. Filhos, sejam gratos, porque isso é uma forma de demonstrar honra aos seus pais. Abracem e beijem. Mostrem gratidão com contato físico. Eu digo, aqueles que são casados, aqueles que são pai e filhos, amor fraternal. Amor fraternal. Irmãos em Cristo, respeito mútuo. Gratidão por aquilo que é feito. Lembre-se de Cristo quando vocês estiverem sozinhos. Não quer pecar? Lembre-se de Cristo quando você estiver sozinho. Quando só estiver você e seus pensamentos. Porque demonstrar atitude de gratidão quando nós estamos em público, muitas vezes pode ser uma atitude farisaica, hipócrita. Nós demonstramos gratidão a Cristo quando nós estamos sozinhos. Ele sabe, Ele conhece nossas tentações, Ele conhece os nossos corações. Então nós temos que demonstrar atitude de gratidão quando estamos sozinhos. É estilo de vida, amém?
Se trabalharmos para desenvolvermos a gratidão, nós nos aprofundaremos no amor a Deus e ao próximo. E mais sensíveis nós seremos ao coração bondoso e amoroso do nosso Senhor. Então, queridos, gratidão é essencial para a vida cristã. Ser ingrato é pecar contra Deus e nós precisamos nos arrepender de toda a ingratidão. Nós precisamos nos arrepender da ingratidão para com Deus. Precisamos nos arrepender da ingratidão para com outros também. Nós precisamos nos arrepender da ingratidão, porque a ingratidão é um pecado. E a ingratidão marca os desleais, os infiéis, os ímpios, os homens iníquos dos últimos dias. Então, por isso nós temos que desenvolver gratidão, porque a gratidão é uma forma de amar. Se nós queremos crescer em amor, se nós queremos ser aqueles que serão reconhecidos pelo amor, reconhecidos por Jesus, nós temos que desenvolver gratidão para com Ele e para com o próximo, porque o mandamento ele é duplo. O mandamento de amor é duplo. Lembram? Ele é vertical, porque eu tenho que amar a Deus. É horizontal, porque eu tenho que amar o próximo. Então, se a gratidão ela alimenta o amor, ela vai alimentar o amor que eu tenho pelo Pai e vai alimentar o amor que eu também tenho pelas pessoas. Então, eu conseguirei entrar naquele nível fervoroso de amor que a Bíblia fala. O apóstolo Paulo vai dizer: amai-vos fervorosamente. Você não pode amar fervorosamente se você não desenvolve gratidão. Então é muito importante que nós paremos e façamos uma análise, reflexão sobre gratidão. O quanto nós temos sido gratos, o quanto nós demonstramos gratidão. Ah, mas eu sou tímido, querido, não interessa, tem que ser grato. A gratidão ela é demonstrada com palavras e com atitudes. Tem atitudes de gratidão, palavras de gratidão. Quando o salmista quer entrar na presença de Deus, com gratidão, ele entra com gratidão e louvor. Ele não entra mudo, nem sai calado. Então a gente expressa a gratidão com palavras. A gente expressa a gratidão também com atitudes, porque não é somente com palavras. Temos que ter atitudes de gratidão. Amém? Vocês entenderam? Compreenderam? Que nós possamos meditar então a respeito disso, queridos, porque isso vai nos levar a um nível maior de maturidade em Cristo. Muitos ainda são imaturos no seu relacionamento com Deus, porque não desenvolvem gratidão. Então você quer ser mais maduro em Deus? Comece a se lembrar dos benefícios de Deus, meditar, falar deles, agradecer em todo o tempo, desenvolver uma atitude de gratidão em todo o tempo, em qualquer circunstância, seja ela boa ou ruim, todo o tempo. Então você vai conseguir crescer em amor, você vai conseguir crescer em maturidade, você vai ser mais sólido na fé. Porque nós sustentamos a fé também por gratidão. A pessoa que é ingrata, ela não tem fé. Porque afinal de contas, ela vai ter confiança no quê? Certo? Então, se nós queremos consolidar nossa fé, crescer na fé, sermos inabaláveis na fé, sejamos gratos por aquilo que temos, por aquilo que vemos e por aquilo que nós não vemos também. Porque muitas coisas que nós receberemos, nós ainda não vemos. Nós nunca vimos a Cristo, mas nós o amamos, diz o apóstolo Pedro. Como você, então, cresce nesse amor por alguém que você nunca viu, desenvolvendo gratidão. Então, não se esqueça de onde Cristo te tirou. Não esqueça daquele momento onde o Espírito Santo interceptou a sua vida, te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Nós não podemos nos esquecer daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Ele continua fazendo por nós, porque a Bíblia diz que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. E ainda não somente trabalha, mas Ele aperfeiçoará até que Cristo venha. Nós precisamos ser gratos por isso. Então, desenvolvamos um coração grato para com Deus. Amém, queridos?
Podem aplaudir ao Senhor. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Vamos nos levantar, amém? Agradecer ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Espírito Santo, muito obrigada. Porque o Senhor verdadeiramente traz, Senhor, assuntos que são de pertinência, Pai, para a nossa fé, para que nós possamos crescer. Muito obrigada, Senhor, por ter trazido este assunto. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de refletirmos, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos arrependermos, Senhor, de toda ingratidão. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós nos arrependemos, Pai, de toda ingratidão. Que o Senhor venha, Senhor, levar a cada um de nós refletir profundamente sobre isso, Senhor. Que não fique somente aqui, nesta ministração, mas que particularmente, Senhor, continue trabalhando em corações, Senhor, levando ao arrependimento, levando à reflexão, trazendo maturidade, Senhor, no relacionamento com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver um coração agradecido, a viver verdadeiramente, Senhor, uma vida de gratidão ao Senhor, em tempo e fora de tempo. Sejamos gratos, Senhor, que nós sejamos gratos por todas as circunstâncias, porque o Senhor sempre está conosco. Sejamos gratos porque o Senhor é fiel, porque o Senhor nos ama e o seu amor dura para sempre. Sejamos gratos ao Senhor porque somos teu povo, ovelhas do teu pasto. Sejamos gratos porque o Senhor nos fez, e o Senhor nos escolheu e predestinou desde a fundação do mundo, que nós fôssemos achados no teu Filho amado. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer por nós, Pai. Nós lhe rendemos graças, Deus, porque Tu és digno. Nós rendemos graças porque Tu és santo. Rendemos graças ao Deus que é todo-poderoso. Não há ninguém, Senhor, que seja maior ou que seja comparável a Ti, Pai. Nós Te damos graças de todo o nosso coração. Pai Santo, leva os Teus filhos para casa, que essa palavra, Senhor, venha ficar arraigada a cada coração e que o Senhor venha continuar trabalhando, Senhor. Continua trabalhando no coração de cada um a revelação dessa palavra. Traga aspectos pessoais, Senhor, onde cada um de nós precisa se arrepender. Precisa, Senhor, se arrepender da ingratidão e desenvolva em nós, Senhor, um coração agradecido. Assim nós oramos. Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém.